Olá, alterados! Eu sou o Renan Altera, da Altera Arquitetura. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento que já inclusive tem um vídeo sobre a obra desse apartamento, mas hoje vai ser o tour, eu tenho certeza que vocês vão amar. São 109 metros quadrados aqui em Santana e tá lindo. Eu preciso falar para vocês que esse apartamento é inteiro em alvenaria estrutural. O que significa isso, Renan? Que esse apartamento não tem a estrutura convencional de pilares e vigas de concreto. O que sustenta aqui um apartamento em cima do outro? As próprias paredes. Por isso que se fala alvenaria estrutural. Isso quer dizer que a gente não pode demolir nenhuma parede. Aqui não tem pilares e vigas, né? A gente tem parede e laje, então a gente não pode demolir parede porque ela sustenta o prédio como um todo. A gente, inclusive, não pode fazer rasgos nessas paredes para passar nova elétrica, nova hidráulica, tudo tem que ser por fora. Então é um desafio, mas que no fim ficou bem legal e eu vou mostrar para vocês agora o apartamento inteiro. Aqui nesse espaço, logo quando a gente entra, né, nessa porta social, vocês vão conseguir perceber que eu tenho aqui essa cor nanquim pintada em todas as paredes e a gente pintou a porta original da construtora na mesma cor, só que na tinta esmalte à base de água. Eu sempre dou essa dica para vocês, a tinta da porta é diferente da tinta da parede, porém na mesma cor. Então essa daqui é a nanquim da Souvenir, que é uma cor linda que eu adoro. Tá? Aqui a gente tem um lavabo que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, que está incrível também. E desse lado a gente fez um super espelho. Além de ampliar, é aquele espelho que você vai dar aquela olhada quando você vai sair, aquela ajeitada na roupa. Você vai olhar quando chegar e também tem aí as superstições que dizem que espanta mal olhado, aquela energia ruim da visita. Tem gente que acredita, então a gente coloca esse espelho enorme aqui bem na entrada. A gente trabalhou aqui, nesse pedacinho, uma espécie de chapelaria, como se fosse uma chapelaria. A gente teve essa necessidade muito grande durante a pandemia e pós-pandemia, né? Que as pessoas chegavam em suas casas, elas tinham que tirar o sapato e colocar em algum lugar, tirar o casaco, a roupa usada. Então isso aqui é uma coisa que veio e acabou ficando, né? E é incrível. Aqui a gente tem esses penduradores que estão feitos no MDF grafito. Olha só que incrível esse quadradinho. E aí aqui é para colocar um casaco, uma roupa que você chegou e pendurou. Nós fizemos uma serralheria preta com algumas prateleiras no MDF Louro Frejó. Olha aqui o nosso queridinho acontecendo também nesse apartamento. Essas prateleiras são incríveis para colocar coisas de decoração. Então elas são bem coringas e fazem parte aqui desse móvel como um todo. A gente usou esse ripado, é um ripado de 2 centímetros, né, de espessura aqui na frente por 2 centímetros também de abertura desse buraco da parte mais funda. E o MDF ele tem 1,5 de profundidade. Dá para vocês fazerem um ripado também com aquele MDF mais fininho de 0,7 centímetros por aí, tá? Aquele de 7 milímetros, se não me engano. Posso estar falando errado, mas acho que é isso. É que tem a chapa de 1,5 cm e tem a chapa que é 0,6 ou 0,7 centímetros, alguma coisa assim, tá? Então dá para vocês fazerem ele mais estreitinho. Aqui, olha só que interessante, a gente fez esse estofado porque chegou, sentou aqui no estofado, vai tirar o tênis, o sapato e aqui debaixo consegue armazenar todo esse sapato sujo usado. E aqui a gente tem mais um armário que serve para colocar também itens da rua, itens de uso da casa como um todo, pode ser também servir um pouco como um depósito. Então, armário nunca é demais, né, gente? Então, nossos clientes sempre pedem bastante armário e a gente faz questão de atender essas necessidades. Aqui desse lado é a visão que a gente tem logo quando a gente chega no apartamento. A gente tem esses nichos
Olha que coisa mais linda. Eles foram feitos também no MDF grafito e a gente colocou LEDs nas prateleiras para valorizar ainda mais o que vocês quiserem colocar. Por exemplo, digamos que vocês façam isso aí em casa, quer colocar um porta-retrato. Essa luz vai valorizar. Aqui a gente só tem itens de decoração da produção que a gente fez, algumas coisas do cliente também. E aí ilumina bastante. Embaixo, funcional, muito funcional, algumas portas, né? Vai abrir essas portas aqui, dá para colocar coisas aqui também. A gente tem no alto aqui esses spotzinhos branquinhos da cor do teto. E eu vou mostrar para vocês que a gente fez atrás desse armário um pequeno escritório isolado para que o nosso cliente pudesse trabalhar aqui no dia a dia sem ter a intervenção de som externo. Ele tem um filho pequenininho, né? Então esse barulho não entrar. É um escritório que ficou pequenininho, porém ficou muito aconchegante e eu vou convidar vocês para conhecerem comigo. Então a gente segue na mesma cor. Aqui tem um quadro, nosso cliente pediu para colocar que era um quadro dele, né, do acervo dele. E olha só que funcional esse escritório. A gente está trabalhando também com o mesmo MDF externo, que é o Louro Frejó, madeirado Louro Frejó. Temos aqui também a serralheria. Olha que lindo que ficou esse LED iluminando os livros, os itens de decoração. A gente fez aqui a bancada no MDF grafito também. Essa bancada tem gavetinhas embaixo, então fica funcional você ter essas gavetinhas, né, para guardar coisas dentro. E ficou um escritório super aconchegante e, o que eu acho que é o mais importante, que atenda às necessidades do nosso cliente do dia a dia. Gostaram? Ficou muito legal, né? Vou mostrar para vocês esse espetáculo de lavabo. Acendi a luz aqui agora. A gente tem uma exaustão forçada que faz esse barulho no fundo, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas é necessário porque a gente não tem janela aqui dentro, tá? Eu vou começar falando para vocês do revestimento, que é o LM Venato Black da Decor Tiles. Ele tem 60 por 1,20. A gente paginou, colocou na parede esse revestimento na horizontal. E olha que incrível, a gente seguiu aqui a bancada no mesmo revestimento. O que a gente faz? A gente desenha a bancada como a gente quer, manda algumas caixas para a marmoraria vai falar assim, olha, Renan, a gente precisa de 2 caixas desse revestimento. A gente manda para a marmoraria, eles vão fazer esse esculpimento da bancada, mandar para a gente a bancada e instalar. Fica super bacana porque fica bem clean. A gente tem todo o mesmo material seguindo no piso, na bancada e na parede. Nesse lavabo a gente está usando o MDF Carvalho Hanover. A gente fez tanto essa prateleirinha aqui, quanto esse ripado que está aqui dentro, nesse mesmo MDF. Lembrando que lá fora a gente tem o Louro Frejó. Aqui a gente está usando o Carvalho Hanover. Aqui a gente pintou a parede no cinza nanquim, que é a mesma cor que também a gente usou lá fora. E olha que interessante, eu vou explicar uma coisa bem legal para vocês. Aqui nós fizemos uma serralheria preta com esse espelho. E estão percebendo que a gente tem uma luz indireta atrás? Esse efeito da luz indireta, ele fica muito bonito, mas vocês têm que tomar cuidado na hora de colocar a fita, porque dependendo do lugar que vocês colocarem a fita, a parede vai ficar marcada. O ideal é sempre colar a fita no espelho na parte de trás, que a luz ela vai bater na parede e vai se dissipar, como está acontecendo aqui, e não fica nenhuma sombra. Então é uma dica bem legal para vocês. Como eu falei, a gente fez essa serralheria em volta do espelho, e ali em cima, olha que legal, a gente fez uma prateleirinha que dá para colocar várias coisinhas de decoração. Aqui a gente usou essa luminária Fit. Todas as luminárias desse apartamento foram compradas na Andra, na Santa Cecília. E a gente segue aqui trabalhando com todos os itens em preto, né? Tanto a parte das torneiras e metais, quanto aqui os acessórios.
A bacia sanitária também tá no preto. E aqui nesse caso a gente resolveu deixar o lavabo com teto branquinho mesmo. Saindo aqui desse hallzinho que eu falei de entrada para vocês, a gente tem a visão aqui das salas e da cozinha, mas antes eu vou passar a referência do piso que eu tenho certeza que vocês vão anotar aí porque ele é bem bonito. Esse piso é o Sampa Cinza 90x90 da Decor Tiles e ele é manchadinho, tem várias nuances de cinza e combina bastante com o que a gente propôs aqui, então tenho certeza que vocês vão amar essa referência. Aqui, logo de cara, a gente tem esse painel de ponta a ponta aqui na sala, ripado, com MDF Louro Frejó. Olha que imponência que traz esse painel para o espaço. A gente colocou, inclusive, aqui o nosso famoso rasgo preto que a gente faz. Esse rasgo preto, tem muitas pessoas que perguntam pra gente como que a gente executa, eu já expliquei em alguns vídeos pra vocês. Ele não é um trilho eletrificado, ele é simplesmente um rebaixo no forro que a gente faz, de em média 3 a 5 centímetros de profundidade. E aí a gente deixa de largura, nesse caso aqui, 13 centímetros, mas isso depende muito da luminária que você vai colocar, né? Pode ser que você tenha uma luminária maior do que 10, que é a que a gente tem aqui, 10 por 10, e aí você precisa deixar mais de 13 centímetros. Esse aqui tá com 13 centímetros e a gente pintou todo o rasgo de preto e colocamos as luminárias pretas. Então fica super bonito. Tem a nossa marca que a gente gosta bastante, a gente usa em alguns apartamentos. Então a gente coloca também esses direcionáveis no rasgo e nesse caso ele está direcionando aqui, né, pro quadro, para dar esse destaque desse quadro maravilhoso aqui nesse painel ripado. Olha só, aqui reparem que a gente está usando os espelhos, a gente fala os espelhos, né, tomadas, interruptores, num tom de cinza bem escuro, quase preto. Por quê? Se eu colocasse branco aqui ou cinza, iria destacar muito. E a gente não quer que isso destaque tanto. Então aqui eu prefiro na madeira escura, ou quando a gente faz um MDF escuro, a gente coloca ele no tom de preto. Vocês vão reparar que tem paredes no apartamento que estão em tons de cinza mais claro e que a gente usou o cinzinha. E as bancadas, que eu vou mostrar para vocês também da cozinha, tá no branquinho, porque a bancada é branca. Então a gente não compra uma cor padrão para tudo, a gente vai escolhendo a cor que a gente quer para as paredes. Essa é da linha Schneider, que é uma linha super econômica, e os espelhos são bem bonitos, as tomadas e interruptores também. Vindo um pouquinho mais para cá, a gente tem esse painel grande também, só que aqui no caso ele tá liso, e a gente fez uma porta de correr aqui, que dá acesso à área íntima, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Essa porta ela corre por trás do painel, então a porta de correr ela acaba otimizando o espaço de circulação, porque a porta de giro, né, ela come a circulação. Então nesse caso a gente preferiu a de correr e a gente fez aqui, olha só, um puxador de ponta a ponta que deixou bem funcional e fácil essa movimentação. Aqui na sala de TV, nós fizemos essa prateleira, eu chamo de esse móvel que a gente fez, né, porque é uma composição. A gente fez uma prateleira e também aqui um rack embaixo no MDF grafito e fizemos essas estruturas de serralheria em preto. Aqui, jogamos um LED pro painel, olha que demais esse efeito da luz. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a luz ela dissipa e ilumina bastante o painel e deixa ele ainda mais bonito, né? Dá ênfase nele, valoriza ele. Então vale a pena colocar a luz e, além disso, ela também ilumina toda essa decoração que está aqui embaixo, tá? A gente tem uns direcionáveis ali, colocamos o cassete de uma via, eu sempre falo para vocês, ele tem um preço um pouquinho, né, mais alto do que um split, mas esteticamente eu particularmente gosto. Tem clientes que não gostam e tudo bem, mas eu acho que fica mais cleanzinho do que colocar um split. O split normalmente a gente usa, né, na área íntima do apartamento, que ele fica mais escondidinho, então a gente usa lá. Então voltando aqui, a gente tem um sofá ilha no meio. Esse sofá ilha é da Dunelli. A gente usou um linho cinza nele. E olha que interessante, sofá ilha, obviamente, duas frentes, né? A gente atende aqui a TV e aqui a gente tem um loungezinho também para conversar. E nós usamos até as almofadas terracotas para dar esse efeito e esse destaque no sofá.
O tapete é da Baikami, nossa super parceira. E a gente tem um destaque, uma diferença de cores entre o tapete e o piso, justamente, né, para você dar esse contraste que a gente gosta. Temos as mesinhas aqui do lado do sofá, que também são da Dunelly. Essa mesinha aqui em couro pode ser também um puffzinho. E aqui a gente faz composição com essa que é de madeira. Aqui, eu vou mostrar para vocês agora a área da cozinha. Eu começo com a bancada. Essa bancada, inclusive, no mesmo material que eu usei na minha casa. Esse material é o Cinti Calacata Estatuário. É uma lâmina sinterizada. Ele é um material que ele é um pouquinho mais, eu não diria nem poroso, mas ele não é tão liso quanto o granito ou quanto, por exemplo, um quartzo, né? Mas ele é muito resistente. Se vocês repararem, a gente tem aqui uma espessura de 1,2 centímetros, ele é bem fininho. O quartzo, por exemplo, já tem 2 centímetros, seria mais grosso aqui. E por ser bem resistente, eu gosto de usar nos nossos clientes, e ele é um pouquinho mais caro do que o quartzo, tá? Mas quando o cliente consegue pagar essa diferença, eu prefiro colocar. Aqui a gente tem banquetas que são da Tok Stock. Olha que banqueta maravilhosa, tem um custo-benefício incrível. A gente preferiu colocar ela toda no tom de preto, então a telinha é preta, a estrutura de madeira dela é no preto, e a gente tem também o estofado no preto. Desse lado, a gente tem a cristaleira. Olha que linda essa cristaleira. Então ela é toda iluminada, o vidro iluminado, e a gente aproveitou esse espaço da bancada, em cima da bancada, para fazer essa cristaleira de uso aqui para essa área, tá? Aqui a gente tem uma grande integração de espaços, de junção de espaços. Inclusive, debaixo dessa viga tinha a porta que dava acesso para a sacada. A gente fez o nivelamento do piso e estamos trabalhando com o mesmo piso aqui em toda essa área, tá? Eu vou mostrar para vocês agora a área aqui da cozinha. Se vocês repararem uma coisa, a bancada ela tem essa viradinha, essa descida aqui, e ela tem uma descida aqui também, tá? Um fechamento aqui nessa lateral. Nossos clientes não queriam ter o fogão, né, virado para lá, né? E a gente fez aqui esse espaço liso, sem nada. Mas olhem que interessante essa torre de tomadas. Fica super clean, não tem aquela tomada na parede, otimiza espaço, é funcional. Então quem quer fazer, eu super aconselho, tá? Aqui no caso foi o branco, a gente fez ela no branquinho para, né, ficar bem escondidinha aqui nesse espaço. Aqui a gente tem um quadro de recados, que foi uma solicitação dos nossos clientes, e a gente continua para a área da cozinha. Olha que espetáculo de cozinha, gente. Nós utilizamos aqui o MDF grafito. Esse MDF grafito é o mesmo que a gente está usando também ali na área externa. A gente segue com ele, né, dando essa continuidade. E aí, a geladeira, uma side by side, muito importante quando vocês forem projetar a cozinha de vocês, quando forem comprar o eletro. Eu sei que muita gente às vezes compra por conta o eletro, mas é importante vocês entenderem qual é o espaçamento que o fornecedor, o fabricante, pede para os eletros, tá? Então aqui a gente fechou com essa frente, né, que a gente fala com essa máscara, mas tem o respiro, consegue respirar e tem mais ou menos 10 centímetros de folga nessas laterais da geladeira. Isso vale para geladeira, isso vale para forno e micro-ondas também. E nesse caso, como eu falei para vocês, tem uma super side by side, que é da Electrolux. Aqui a gente tem basculantes. Desse lado, olha só que a gente fez um nicho. Esse nicho tá também no Cinti Calacata Estatuário, para vocês entenderem como que a gente faz esse nicho, tá? A gente primeiro coloca essa parte da bancada, coloca o fundo do nicho e uma coisa importante, para vocês economizarem quando forem fazer esse nicho, não há necessidade de vocês colocarem pedra atrás do armário, por exemplo, né? A pedra pode ir só até essa altura aqui para economizar, inclusive até a lateral ela pode ser recortada. Essa lateral aqui ela não precisa ser inteira até o final, tá? Dá uma super economizada porque esse material ele não é tão barato.
Então a gente põe esse fundo aqui e em algumas situações essa parte lateral e aqui no alto a gente só coloca depois da marcenaria, porque está sustentado na marcenaria. A gente já fez de uma outra forma, que foi colocar o nicho inteiro de uma vez, antes da marcenaria, e a gente colocou algumas mãos francesas no alto, né? Em vez dela estar embaixo também ela tá, mas também no alto para sustentar essa parte de cima. E aí quando vem o armário, essa mão francesa ela fica escondida dentro desse armário, tá? Se vocês repararem, a gente não tem puxador aparente, os nossos puxadores aqui desse armário são todos do tipo cava, que é para deixar o armário mais clean, mais limpo também. Aqui a gente usou o MDF Louro Frejó também nesse armário. A coifa tá aqui de baixo, coifa da Tramontina, vocês não estão enxergando, mas ela tá existindo aqui. Vou mostrar para vocês, olha ela aí. Fica bem escondidinha e ela é muito funcional essa coifa, gente. Então ligou, usou aqui o fogão. Debaixo do fogão a gente tem aqui o forno, tá? Então tá funcional também. Colocamos a área molhada da bancada aqui próximo à cuba. Essa é uma cuba que a gente fala que é uma cuba mais quadrada, mais moderna, mais bonita. Essa é da Frank. Aqui uma torneira da Deca, que é a Twin da Deca, que tem aqui no caso o filtro. Importante, dosador de detergente. Gente, acabou, não dá mais para ter aquele recipiente de detergente em cima da bancada que você acaba com a bancada, né? Então, um dosador resolve o problema e deixa a bancada bem bonita. Olha o que eu falei para vocês aqui do espelhinho da tomada. Nesse caso tá em branco porque a superfície aqui é toda branca, né? Então, para ele sumir, a luz que ilumina toda a pedra, além de valorizar a pedra, deixar a pedra bonita, essa luz ainda é funcional para a utilização do espaço como um todo, tá? Então aqui a gente segue com toda a parte do armário, com gavetas e tudo mais. E desse lado a gente tem mais armários. O forno micro-ondas é um forno convencional que está aqui dentro, certo? Interfone. E aqui a gente tem a área de serviços que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aqui a gente está no espaço gourmet do apartamento, espaço gourmet barra sala de jantar, porque a gente fez essa mesa foi feita em marcenaria. Ela tá no Carvalho Hanover, no MDF Carvalho Hanover, e olha só que interessante, de um lado da mesa a gente tem um banco que está estofado. Esse banco a gente usou, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, tem até o velcro aqui que dá para você tirar se quiser, tá vendo? Ó, é um estofado com uma serralheria, e aqui o Carvalho Hanover também foi feito em marcenaria. E do outro lado a gente colocou as 3 cadeiras tradicionais, também no preto, para conversar com a banqueta que a gente está usando na cozinha. Aqui a gente tem esse espaço gourmet, utilizamos o mesmo material da cozinha, tá? Trazendo aqui para essa área. Colocamos esse vidro aqui para evitar que essa parrilla aqui, ela, né, jogue sujeira aqui para esse lado. A gente traz também aqui o carvalho, esse carvalho é ótimo, né? São tantos MDFs madeirados que a gente até mistura o Carvalho Hanover com o Louro Frejó. Aqui no caso é o Louro Frejó, o Carvalho Hanover era da mesa, que é diferente.
A gente traz aqui o louro Frejó para tampar a coifa. E ela tá super escondidinha, clean, e a gente fez esse revestimento na frente dela. Então a gente vem de frente, vira, e aqui acontece esse armário com prateleira envolto a uma serralheria preta. Se vocês repararem, a gente está usando a serralheria em alguns lugares aqui no apartamento, isso acaba dando essa conversa entre os espaços. E aqui a gente iluminou também o revestimento e, consequentemente, a prateleira e as coisas que estão sendo usadas para decorar aqui em cima. Embaixo a gente ilumina também o revestimento e a bancada. E aqui a gente traz mais uma cuba, essa cuba também quadradinha, no caso essa é da Tramontina, da linha Quadro. E aqui uma torneirinha de borracha super bonita e clean também. Todos os adornos que a gente está usando aqui, não só aqui, mas em todo o apartamento, são da Sierra, da Gabriel, da Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Então a gente pegou todas as coisas, decorou, as coisas vão ficar aqui, os clientes amam quando a gente faz a produção e realmente dá todo o efeito final do apartamento. Aqui a gente tem um lustre, olha que lindo esse lustre. Eu falo pra vocês que luminária a gente precisa... Lustre que eu falo é a peça principal, porque às vezes as pessoas associam lustre àquele de cristal, né? No caso não, é a luminária central, o pendente central da mesa, que ele tem que ser um pendente mais imponente e que chame atenção, tá? Aqui embaixo os armários nós colocamos no grafito. Tudo bem você colocar aqui grafito e aqui colocar o louro Frejó, não há problema nenhum, não precisa ter essa conversa de ser os dois materiais iguais. Aqui nós fizemos uma parede verde, um jardim vertical. Esse, no caso, é o artificial, tá? Que é uma parede que a gente fala que é uma parede preservada. É uma planta que já foi natural um dia, ela sofre um processo de desidratação, ela é pintada e eles montam aqui toda essa parede com vários tipos de plantas. E se você olhar, parece muito real naquele plástico, sabe? Ficou bem bonito. Desse lado, a gente fez um grande aparador. Aqui, nossa cliente usa para guardar várias coisas, né? De buffet mesmo, pratos, coisas de uso do dia a dia. E tem esse aparador em cima que também dá para colocar muita coisa. O nosso neon, que a gente colocou aqui em cima. O interessante do neon, pessoal, é que você precisa prever um lugar para colocar o transformador dele, tá? Então, normalmente a gente deixa no forro ou em algum lugar externo. Aqui a gente deixou no forro, inclusive tem um alçapãozinho, se vocês repararem ali no cantinho, no alto, que é o alçapão onde está o transformador. Então, precisa fazer uma manutenção. Ele tem que estar até 1,5 m, tá, do LED como um todo. Não pode estar muito longe. Aqui, do LED não, do neon. Aqui a gente fez mais um móvel com serralheria e uns cachepôs que eu falo de marcenaria. Aqui no caso também um MDF grafito. Aqui no caso o nosso cliente usou para fazer um bar, né? E aqui em cima para colocar umas plantas. Então o bar, a parte do café, não falei para vocês, mas essa parede tem uma textura de cimento queimado, que é um efeito muito bonito. E eu coloquei todas as tomadas no cinza. Lembra que eu comentei para vocês que na superfície cinza, colocar o preto vai destacar muito. E aí aqui a gente coloca ela no cinzinha também, para deixar mais cleanzinho. Aqui a gente tem uma adega e uma cervejeira. Temos aqui um cortineiro iluminado com todas as cortinas rolos acontecendo nesse espaço. E eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui interessante, que é um segredinho que a gente tem aqui nesse apartamento, que nós fizemos. Aqui é onde acontece a área técnica do apartamento, onde está a condensadora do ar-condicionado. A gente fez essa porta aqui, é uma porta, e a gente pintou ela na mesma cor da parede, né? Fez esse efeito de cimento também, para ficar ela mimetizada, mais escondida. Então quando você abre aqui, você tem ali a área técnica, tem mais uma porta de vidro, obviamente, para abrir, né? Mas olha só que interessante, ficou bem escondidinho e bem clean.
para vocês agora a área de serviços. A gente colocou essa porta aqui nesse vidro, que é um vidro jateado. Você não consegue enxergar o outro lado, mas passa a luz aqui para a cozinha quando tá fechado. A gente retirou a porta original para colocar essa aqui de correr, tá? Aqui nós fizemos um armário. Esse armário, ele tá enripado vazado, que é justamente para ter esse respiro no aquecedor que tá aqui dentro. E esconder o aquecedor, que não é uma coisa muito bonita. A gente tem um pedacinho de armário fechado aqui e essa outra parte enripado vazado. É um armário de piso altex, então cabe bastante coisa, inclusive rodo, vassoura, produtos de limpeza, tá tudo aqui dentro. A gente fez uma bancada, essa bancada tá no quartzo branco, colocamos um tanque de inox, eu amo os tanques de inox, pode ser da Tramontina ou pode ser de outra marca. Aqui a gente segue com uma torneira de borracha, só que nesse caso é uma torneira cinza. E aqui no alto a gente tem esse dispenser de sacola, que consegue tirar sacolas. E olha que interessante ter essa mini arara nesse espaço, que é justamente para você, às vezes, passar uma roupa ou pendurar, ou passa mesmo que seja na tábua e deixa ela aqui pendurada. Eu deixei essa camisa aqui justamente para exemplificar isso para você, tá? Aqui no fundo a gente está usando Color Mind Light da Decor Tiles, que é esse revestimento no tijolinho branquinho, bem bonito. Aqui debaixo tem a máquina lava e seca, a gente deixou o lugarzinho dela especial aqui embutido nesse espaço. E temos aqui em cima o varal, que tem essa manivela que facilita o uso dele do dia a dia. Olha que interessante esse varal, que é da estação dos varais. Aqui você consegue pendurar as roupas, né? E aqui em cima você consegue abrir nessa telinha algumas roupas, às vezes roupa íntima, meia. Então fica muito fácil e muito prático para secar. Essa cor que a gente usou aqui na parede é a crômio da Souvenir. Então a gente não está usando nessa parte aqui o nanquim, a gente preferiu colocar um pouquinho mais claro. E se vocês repararem, o piso ele segue o mesmo. Bom, eu trouxe a Vicky aqui, que gerenciou essa obra maravilhosamente bem. E eu queria te perguntar, Vicky, assim, a gente sabe que o maior desafio aqui nesse apartamento foi a alvenaria estrutural, né? Certo. Que a gente não poderia demolir nenhuma parede. Desde o projeto a gente veio pensando, aliás a gente estava até no começo demolindo o lavabo para fazer uma cozinha bem maior. Isso quando a gente começou a fazer o projeto lá atrás, e depois a gente descobriu com a engenharia do condomínio que a gente não poderia demolir o lavabo, então a gente teve que manter a cozinha no tamanho original. Mas dentro dessa dinâmica de alvenaria estrutural, o que para você, o que você tem para contar pra gente de curiosidade, assim, o que você acha foi uma curiosidade que você entendeu na obra, né, que deu para você adaptar alguma coisa dentro dessa alvenaria estrutural? É que como aqui a elétrica a gente teve que refazer, porque a construtora, né, costuma deixar só um ponto específico de iluminação. É, vem bem básico, né? Vem bem assim, entrega um pontinho e você faz o que quiser. Então aqui a gente colocou o forro no apartamento, né? Então aumentou os circuitos, e aumentando os circuitos a gente tem que aumentar a quantidade de interruptores na caixinha. Entendi, porque e também porque a gente coloca muitos paralelos, né? Acende num lugar, apaga no outro, então a gente acaba não dando no espaço que tinha de caixinha. E uma curiosidade que a construtora deixa estrutural, a única coisa que de caixinha para 4x2 pode modificar para 4x4, mas tem que ser no mesmo lugar, não pode mudar. Ah, entendi. Então, na verdade, se eu quisesse passar colocar uma caixinha 4x4 do lado de uma 4x2, já não poderia quebrar. Então, isso foi uma curiosidade e um desafio, né? Sim. Porque a gente não poderia abrir nenhum lugar, nenhuma caixinha nova. Então, tudo tem que ser no lugar original. E a gente teve que aumentar a quantidade de circuitos. O máximo que dá numa caixinha 4x4 são 6. São 6. Então a gente não podia ultrapassar disso também. Exatamente, isso significa que no projeto a gente teve que quebrar a cabeça para pensar, não, a gente só tem 6 espaços, então a gente só pode colocar 6 circuitos, tá vendo? São desafios que a gente tá ali, ó,
pensando. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo de hoje, porque Sim. semana que vem vocês vão conhecer a área íntima desse apartamento. Então é isso. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Sim, tá? curtir. Ativar o sininho, curtir, dar o seu like Compartilhar para e todo compartilhar mundo. para todo mundo. Até o próximo. E na próxima semana